certo que os documentos da sua empresa fiquem guardados com o seu contador, com o seu profissional, a sua empresa que presta serviço de contabilidade para você? Bem, eu vou te responder nesse vídeo aqui. Olha, sinceramente falando, não é certo e vou te explicar as razões disso. Se, por exemplo, você precisar de algum documento para que você possa apresentar ao fisco, ou que possa, por exemplo, apresentar em juízo, como são muito comuns nos casos da legislação trabalhista, né, quando você tem ali um aspecto de processo trabalhista, por exemplo, e esses documentos não estão à sua posse, você corre o risco de repente, não conseguir encontrar esses documentos dentro da empresa contábil. E não é por conta especificamente da empresa contábil em si. Mas a empresa contábil ela tem, por exemplo, dezenas e até mesmo centenas de clientes. Então a possibilidade de um documento ser arquivado errado é muito grande. E aí você não vai conseguir, por exemplo, encontrar esse documento facilmente. Outra coisa importante também que você tem que considerar é que talvez o tempo que você precise para chegar a esse documento pode levar muito mais tempo do que se você tivesse esse documento contigo. Outra coisa também importante que você tem que considerar é o risco de acontecer alguma coisa nessa empresa contábil. Por exemplo, eu já vi empresas contábeis que sofreram incêndio, empresas contábeis na qual o prédio caiu. Aqui na minha cidade mesmo aconteceu isso. Um prédio que existia algumas empresas de contabilidade, ele caiu e junto foi-se todos os documentos. Tanto que nós pegamos um cliente que veio dessa empresa contábil e nós não tínhamos como fazer a recomposição de lançamentos contábeis, pois não existiam os documentos mais para isso. Olhe o tipo de problema que pode acontecer nessa situação. Então o ideal hoje, para você ter uma segurança maior dos seus documentos, é você procurar enviar o máximo possível desses documentos virtualmente. Então, por exemplo, toda a parte bancária que você tem, toda a parte de pagamentos que é feito, essas informações todas você consegue mandar virtualmente. Você vai ter alguns aspectos, talvez, que a empresa contábil vai precisar, talvez contratos que ela vai precisar para fazer lançamento contábil. Esses contratos podem ser escaneados também, ser enviados de forma virtual, ou de repente você pode tirar cópia desses documentos e disponibilizar a cópia desses documentos para a empresa contábil. Agora, a recomendação que eu faço para você é que esses documentos fiquem na sua posse. Se tratando especialmente de documentos trabalhistas, essa recomendação é ainda muito maior, pois os documentos trabalhistas, documentos de INSS, prontuários dos seus funcionários, informações relativas a esses colaboradores, você vai ter que guardar durante muito tempo, porque esses profissionais podem precisar de informações que estão com a sua empresa contábil, até para caráter de aposentadoria, por exemplo. Então, mantenha a documentação toda organizada dentro da sua empresa contábil. Você não precisa ter muito trabalho para isso, basta você pegar, por exemplo, os principais documentos e separar por mês. Pega, por exemplo, eu tenho até aqui um exemplo que eu posso mostrar para vocês. Ó. Aqui, por exemplo, são as contas da minha própria empresa contábil. Olha como elas ficam. Elas ficam aqui até que vença o mês. Depois que vencer o mês, eu pego todos esses documentos que foram pagos e aí eu vou colocar numa pastinha e eu mesmo guardo. Eu estou numa empresa contábil, mas eu mesmo guardo isso. Porque se eu precisar consultar um documento que foi pago, eu simplesmente tenho essa disponibilidade de documento aqui, facilmente. E a parte de lançamento contábil, como nós dispomos de um serviço online que já faz toda essa parte de lançamentos, então a parte contábil já tem essa informação hoje para fazer então a integração de dados com o serviço contábil, como no caso, por exemplo, a elaboração de um diário, a razão, que são alguns livros obrigatórios, tá bom? Então esse trâmite de documentos, na verdade, a recomendação que eu faço é que ele não exista, para que você possa então ter uma segurança maior. Agora, não se esqueça que o seu prestador de serviço contábil, o seu profissional contábil, ele vai precisar de documentos para fazer os lançamentos. Então você vai ter que disponibilizar de alguma forma esses documentos. Agora, talvez você não tenha que disponibilizar a caixa toda de documentos. Você pode achar uma maneira que você possa ter uma segurança maior dessas informações e você disponibilizar esses documentos para o seu cliente, tá bom? Se você tiver que disponibilizar os documentos fisicamente, se ele precisar dos documentos originais para fazer o trabalho dele, não tem problema. Agora, é importante que você receba os documentos de volta com frequência e você guarde os documentos na sua empresa, tá bom? Essa é a recomendação que eu deixo para você que contrata um serviço de contabilidade, não somente o nosso serviço contábil, mas também de outros profissionais da contabilidade, tá bom? Um grande abraço e um ótimo dia para você.